como estarmos em Jesus afeta ali a nossa maneira com os nossos relacionamentos ali com nossos pais, irmãos, nossos tios, nossa família no geral, né. Isso me fez lembrar do meu processo de conversão, né, como eu era antes de Cristo e como eu passei a ser depois de Cristo. Eu lembro que antes de Cristo, eu não só isso, mas eu nutria um ódio, uma revolta contra o meu pai, e assim que eu experimentei a conversão ali, Cristo me deu a oportunidade de pedir perdão e perdoar o meu pai. Eu não vou gastar muito tempo falando sobre isso, que eu já relatei isso algumas vezes, não sei se aqui ou na Conde, mas já falei algumas vezes sobre isso, aqui na Conde. Mas para você entender mais ou menos quanto isso foi rápido, né, o meu pai ele morava em Belo Horizonte, e eu não o via, assim, há alguns anos, assim, presencialmente, era só por telefone na época. E daí minha conversão aconteceu ali em 15 de julho de 2009, e quando entrou agosto, na minha igreja lá entrou uma série sobre paternidade, uma série sobre pais. Então ia ser todo agosto falando sobre pai, né, e aproveitando ali a temática do Dia dos Pais, né. E daí no primeiro final de semana, Deus já começou a me maltratar ali, né, falando, me dando cada murro que eu saía de lá com o olho inchado, né, de tanto chorar. E quando chega no segundo final de semana, logo depois do segundo final de semana era o meu aniversário, quando o culto acabou ali, eu estava totalmente quebrantado, já pensando numa forma de como eu iria resolver essa situação com meu pai. E aí no final do culto, como era de costume, assim, com meus familiares, o telefone tocou, era o meu tio me chamando para ir na casa dele, porque, era um momento da gente comer pizza. Isso vivia acontecendo, tranquilamente. Quando eu chego na casa dele, que eu entro no quintal, eu me deparo com meu pai na metade do quintal, lá. Só fiz chorar, né. Só chorava, pedia perdão e falava que ele estava perdoado. Era isso que eu conseguia falar. E ele falava a mesma coisa e a gente chorando ali, meleca pra tudo quanto é lado, aquela coisa bem boa, assim, de alguém de 2 pessoas que estão em prantos ali, tendo um momento de experimentando perdão, assim, né. Mas, eh meu tio trouxe o meu pai naquele dia, porque era surpresa de aniversário que aconteceria na semana, era forma dele mostrar assim: "Ah, toma aqui, trouxe seu pai aqui para comemorar contigo". Só que Deus tinha outra agenda, né, Deus já estava trabalhando o meu coração, é o reverso, não nem sei falar o reverso no negócio, que o Tim sempre fala isso ali. Eu achava que era uma coisa e ele achava que era uma coisa, mas na realidade Deus tinha outra coisa por trás, né. Eu sei que a partir dali, eu comecei a enxergar o meu pai de outra forma, né. Ele continuou com os erros, com as falhas, com os problemas dele, mas agora eu tinha Cristo. Então a minha visão, a minha forma de enxergar o meu pai, essa forma mudou. Eu não estou aqui para estabelecer um padrão, né, não estou dizendo que a minha experiência foi assim e isso vai acontecer contigo, não estou falando isso. Cada pessoa tem ali a Deus tem a sua forma de agir com cada pessoa, e nós precisamos entender isso. Mas é sobre essa forma de olhar os nossos entes queridos que nós vamos falar aqui hoje, eu venho falar aqui, né. Nós falaremos sobre a família, né, família, alvo e envio ao mesmo tempo. E para falar um pouquinho sobre isso, eu peço que tu abra, né, o texto de Atos 10, ali no verso 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi.
Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levanta-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte de Cornélio, o centurião. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Pedro os convidou a entrar e o hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: Levante-se, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: Há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar: Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala de boas novas, de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constitui juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome.
Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviu falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: Pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Oremos novamente. Pai, muito obrigado mais uma vez por tudo que o Senhor tem ministrado e já falado. Pedimos que o Senhor continue conosco, falando em nossos corações, e que essa palavra venha causar mudança em nossas vidas, a começar por mim, e que possamos, assim, cada vez mais olhar tudo à nossa volta diante da sua perspectiva, diante do seu olhar. Em nome de Jesus, amém. Diante do que a gente leu aqui, queridos, eu queria falar sobre 3 assuntos, assim, que me veio à mente quando eu fui pensando, assim, sobre o assunto, né, da família ali. Da família, nosso relacionamento com Deus e como isso afeta a nossa família. O primeiro deles seria a questão do chamado. A gente vê ali, do verso 1 ao 6, né, que o Cornélio, ele estava sendo chamado por Deus para conhecer esse evangelho. E é muito lindo todo esse processo, né, que ele passa, né, de descrente em Jesus a crente em Jesus, né. Ele antes conhecia a Deus, porém, ele ainda não conhecia o evangelho de Cristo, assim. E bem sabemos que Deus, ele não faz assim como nós vimos ali todas as vezes, né. Diversos outros relatos nós vemos que aconteceu um processo diferente ali na vida de outros personagens bíblicos. E nós sabemos também que, eh, por experiência própria, que cada um de nós temos uma forma diferente de olhar esse processo, de viver esse processo e ter esse processo em nossas vidas. O único processo, enfim, que eu entendo que é um padrão, né, digamos um padrão de organização, assim, de Deus, digamos assim, de todos também que foram salvos em Cristo, eles passam por um processo, assim, crescente, nesse relacionamento com ele, né. Todos eles tiveram ali uma chamada eficaz de Deus ali, né, quando Deus se apresenta e chama para o relacionamento, para conhecer o evangelho. Daí acontece a regeneração, né, que é quando o Espírito Santo ali dá uma nova vida para a pessoa. Logo em seguida acontece a conversão ali, a minha resposta diante disso tudo, né, o arrependimento, a fé. E assim vem a justificação, que Deus me declara justo em Cristo. E após tudo isso, vivemos ali um processo de santificação, né? O processo de viver como justo, né? De cada dia mais parecido com Cristo, cada dia mais nos santificando, cada dia mais mudando ali em prol do Evangelho, né? E todos nós que fomos salvos passamos por esse processo. Agora, como isso se dá em termos de história, em termos de contexto, de cultura, de vivência, daí cada um tem a sua forma de que isso aconteceu. E é maravilhoso poder sentar e poder ouvir essas histórias de cada pessoa, né? Como Deus trabalhou na vida dela, como Deus movimentou ela à salvação, levou ela à salvação. Eu particularmente gosto muito disso. E até seria mais fácil, né, se fosse assim como nós lemos aqui, que antes de mais nada, o Deus enviasse um anjo para o não crente e um anjo uma visão para o crente dizendo: "Olha, você vai ter que procurar fulano, e olha, você vai ser chamado por ciclano". Então, chegava ali, juntava as 2 partes, acabou, rapidamente. Seria muito mais tranquilo, Deus trabalhando dessa forma assim. Só que não é bem assim que acontece, né, Deus tem os seus porquês ali. Mas o fato é que quando eu já passei por esse processo, né, chamado, regeneração, conversão, justificação, e estou no processo de santificação, a Bíblia nos dá algumas ordenanças também nesse processo, para que sejam cumpridos, não como forma de salvação, mas como forma de gratidão, de obediência, de testemunho e principalmente de amor a Cristo, amor ao Evangelho. Uma dessas ordenanças está escrita ali em Marcos 16, versículo 15, que diz assim: Disse-lhes: Vão por o mundo todo e preguem o evangelho a toda as
pessoas. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Eu sei que parece até meio QBD isso tudo que eu estou falando, né, mas muitas das vezes a gente precisa, nos recordar de pontos lá do início da nossa fé, para alinhar alguns pensamentos que nós temos hoje, de vivências, de coisas que nós temos hoje. Talvez a resposta está no simples, na coisa básica que a gente aprendeu lá atrás, para que a gente possa hoje expressar aquilo ali. E voltando um pouquinho para aqui, Cornélio, ele ouviu o chamado, aceitou e ele quis que mais pessoas pudessem experimentar o que Deus havia começado e estava fazendo ali na vida dele. Talvez você está exatamente nessa posição, nesse momento, se sentindo chamado por Deus, Deus tem te trazido aqui para ouvir o evangelho, tem te feito conhecer mais desse evangelho, tem te colocado o interesse de aprender mais da palavra, de ouvir mais a palavra, e você está caminhando para esses outros passos ali do processo. Ou pode ser que você esteja já nesse outro processo que eu falei ali da santificação, no estágio ali que nós falamos. Mas é sempre bom ressaltar que nós estamos nesse exato momento em um processo com Deus. É sempre bom ressaltar isso e lembrar disso. Nesse exato momento, se você é um cristão convertido, né, você está num processo de santificação com Deus. Até que um dia virá ali as demais coisas que nós não vamos entrar aqui. E isso me fez pensar em um segundo assunto, que é a família como alvo ou como envio ali. No verso 24, né, é relatado que Cornélio esperava Pedro ali com seus parentes e amigos mais íntimos que tinham convidado. Sobre isso, João Calvino, em seu comentário sobre Atos, ele diz que Cornélio possuía uma igreja em sua casa, no sentido de que sua fé se manifestou de tal forma que alcançou a ele, a todos de sua casa, bem como os seus servos, e também chegando até amigos próximos. Ele foi levando isso que ele experimentou para todo mundo, assim. E a tradição ainda sugere que Cornélio e sua família foram instrumento de alcance para muitos outros ainda. E quando nós falamos de família, né, existe algumas questões que nós precisamos considerar aqui. Existe a questão de família e dos familiares. Né? Em um contexto mais tradicional, família é geralmente aquilo que se refere ao nosso núcleo familiar, onde a gente mora junto, né? Ali os pais, o pai, a mãe, o filho, né? E às vezes uma avó que mora junto, alguma coisa assim, né? Um grupo mais próximo, ligado à convivência diária. Já familiares é um termo mais amplo, né? Aquela que inclui nossa parentela, tios, primos, sobrinhos, cunhados e por aí vai. Nem sempre convivem juntos, mas são parentes, né? E de sangue e afinidade. Em resumo, de um modo mais tradicional, família é o núcleo imediato. Já familiares são parentes em geral, próximos ou distantes. Já uma abordagem mais contemporânea, esses termos ficam mais flexíveis, porque a ideia de família já não se limita tanto ao modelo pai, mãe e filhos. Né? Família passou a ser entendido como um grupo afetivo de cuidado mútuo, não apenas de laços de sangue. Daí isso inclui, né, casais com filhos, casais sem filhos, né, famílias monoparentais, onde só tem a mãe, onde só tem o pai, famílias recompostas, onde existe a figura de um padrasto, de uma madrasta, de enteados, e até mesmo quem vive junto, amigos que vivem juntos numa casa por muitos anos, porque já não tem mais seus familiares e ali consideram quem mora contigo, com eles ali, a sua família. Ou seja, o núcleo é um núcleo de vínculo afetivo, jurídico ou não jurídico, de convivência ali. Nesse num momento assim mais contemporâneo, né. E os familiares continuam sendo o termo mais amplo para designar ali a parentela ali, parentes de diferentes graus. Em resumo, a família, dessa forma contemporânea, é um grupo definido por vínculos afetivos, jurídico ou de convivência. Pode ser biológico ou não. E os familiares é um conjunto mais amplo de parentes, né, geralmente por sangue ou afinidade.
Independente de qual seja a sua realidade familiar, eu vou usar o termo família aqui de forma ampla, usando de forma geral, geral mesmo, abrangendo tudo que você vive e considera como família hoje. E mesmo eu mesmo venho de uma família bem diferente, né, eu e a Kali quando casamos, no dia do nosso casamento, do meu lado tinha ali uma situação bem diferente, né, tinham 3 pares de pais, né, tinha minha mãe, meu padrasto, meu pai, minha madrasta e uma tia e meu tio, né, porque quando meu pai foi embora de casa, aí a irmã dele se sentiu na obrigação de preencher esse buraco, né, da falta do irmão dela, da falta do pai que faria na minha vida, e ela me trouxe para perto. E aí eu passei a morar na casa da minha mãe e na casa da minha tia. Então, criou-se um laço ali entre nós que hoje eu chamo eles de pais. Quando a gente saía junto, eram os meus filhos. Sempre foi assim. E então, a gente tem esse núcleo assim meio diferente, né. Então, eh esse é o meu núcleo familiar, mas independente de como seja o seu ali, falando de forma bem generalista, só existem 2 formas de nós olharmos as pessoas das nossas famílias: os cristãos e os que não são cristãos. E isso molda nossos relacionamentos com cada um deles. Com os que já são cristãos, que estão no processo de santificação, nós temos a liberdade de conversar sobre assuntos e princípios bíblicos. Podemos falar sobre santidade, podemos falar sobre fruto do Espírito, podemos falar sobre misericórdia, justiça, sobre pecado com cada um deles. Além dos Só que além dos laços familiares com eles, nós também temos laços, digamos que espirituais. Nós somos família em Cristo, irmão em Cristo. Teu pai, se é crente, ele é teu irmão em Cristo. E a palavra nos fala que em 1 Timóteo 5:8, se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da família, negou a fé e é pior do que o descrente. E a palavra continua falando também que no relacionamento entre irmãos em Cristo deve ser marcado ali por amor mútuo, onde em João 13:34, 35 fala que ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Em 1 João 4,7 fala: amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. A palavra também fala que entre relações de irmãos em Cristo precisa ter unidade e comunhão. Em Efésios 4,3 fala: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A palavra também fala que entre o relacionamento ali de cristãos precisa também ter serviço e humildade. Gálatas 5:3, e servi-vos uns aos outros pelo amor. Mas também precisa de perdão e reconciliação. Colossenses 3:13, suportando uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. E a palavra também fala que precisa ter exortação e edificação. Hebreus 10:24, 25 fala: consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, exortando-nos. 1 Tessalonicenses 5:11, exortai-vos mutuamente e edificai-vos uns aos outros. E muitas outras coisas que a palavra fala que precisa ter entre o relacionamento de pessoas que são cristãs. Nós sabemos que eles estão no processo de santificação, assim como nós também estamos. Então, eles precisam de nossa ajuda, talvez. E nós precisamos da ajuda deles para prosseguir, pois estamos juntos ali no mesmo barco, caminhando dentro do mesmo processo. João Calvino ele fala que ele defende, na verdade, que a comunhão dos santos é a parte essencial da vida cristã. O cristão ele não pode jamais viver isolado, mas deve participar de uma vida mútua de edificação. O olhar aqui precisa ser de família como centro de missões, onde se ajuda no processo de santificação, bem como também a cumprir a esse ide que nós falamos ali, essas ordenanças que nós falamos ali e que nós vemos na Bíblia. Família como um olhar de envio,
como juntos, somando forças ali para cumprir o que a própria palavra diz. Daí para você que que tem seus familiares todos que são cristãos, né, ou algum deles que são cristãos, eu pergunto: você tem sido essa ajuda para o seu irmão, para esse familiar seu? Você tem sido esse, digamos, esse essa presença de Deus ali, que ajuda esse seu irmão na fé, podendo ser sua mãe, seu pai, seu quem for, ali no processo de santificação? Você tem ajudado ele no processo de santificação? Tem somado força para cumprir esse id? Eu deixo essa reflexão para a gente aqui, porque muitas das vezes a gente não consegue olhar os de dentro de casa como o irmão em Cristo. E é bem complicado isso, e a palavra nos fala diferente. Já para os familiares que não são cristãos, o olhar já é um pouco diferente. Precisamos ali até ter mais misericórdia para olhar eles, porque nós precisamos entender que eles estão necessitando ainda compreender aonde eles estão no processo ali no plano de salvação. Nós temos que ter paciência, porque o tempo deles é um tempo diferente. Deus tem um tempo para cada um deles, tem um momento para cada um deles, tem a hora para cada um deles. Até mesmo porque João 3:8 diz que o vento sopra onde quer e não sabe onde vai, não sabe onde vem. Mas isso não significa que eu não preciso fazer nada, nada para que esse familiar conheça Cristo. Muito pelo contrário. Um pastor presbiteriano e calvinista, chamado Jeremias Pereira, não sei se vocês conhecem, ele diz algo muito interessante sobre evangelismo. Ele fala que é verdade que a Bíblia diz que os eleitos e predestinados foram escolhidos desde a fundação do mundo. Porém, não confunda comunicação com contabilidade. A contabilidade é com Deus. Só ele sabe quem são os predestinados e os eleitos. Então, a nós, Jesus deixou o departamento de comunicação. Nos cabe cumprir esse ID, para que assim essas pessoas possam ter a oportunidade de conhecer o Evangelho e se sentirem chamados por Deus, irem despertando para o Evangelho. Então, esse familiar que não é cristão, ele é um alvo evangelístico nosso. Eu que sou cristão, eu tenho que me relacionar com esse não cristão familiar meu como um alvo evangelístico. E a Bíblia nos diz que para esses nós precisamos ter um olhar de amor e misericórdia. Em Mateus 9:36 diz que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Para esses, nós precisamos dar testemunho. Em 1 Pedro 2:12 diz: vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que naquilo em que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Para esses, queridos, nós precisamos evitar a conformidade com o pecado, mas não o isolamento. Vou me afastar porque eu considero eles pecadores, eu não posso estar junto. Não. Em João 17:15, 18, vemos que Jesus ora para que os discípulos não sejam tirados do mundo, mas que sejam guardados do mal. Precisamos enxergar esses como campo missionário, como descrito em 2 Coríntios 5:18 ao 20 ali, nós somos embaixadores de Cristo. Assim, devemos levar Cristo a todo aquele que não conhece. Assim, devemos olhar esse familiar não cristão. Jamais como inimigo, jamais como ataques, sempre com palavras de misericórdia, amor e graça, movidos por essa graça que um dia nos alcançou, entendendo que um dia estávamos exatamente no lugar deles, distantes de Deus. Eu confesso que eu tenho dado mais atenção a isso há pouco tempo, olhando assim, há pouco tempo, assim, analisando. Eu parei para um tempo atrás para analisar por que por muitos anos na minha vida familiar ali, tendo vários cristãos dentro da minha família, muitos deles não querem e não aceitam o evangelho. E durante desse tempo eu fui analisando isso e eu fui
tentando entender o porquê do que essas coisas estavam acontecendo ali, né, ali com a minha família. E eu vi que os cristãos que estão lá, eh, eles hoje não possuem respeito entre os não cristãos. Daí eu fui lembrando como isso chegou a nesse ponto, né. Eu vi que o relacionamento deles, dos cristãos com não cristãos era meio conturbado. Tinham parentes ali que eles achavam que eram enviados de Satanás, eles chamavam que eles tinham postura de inimigos, eu ouvi isso várias e várias vezes dos cristãos. Eh, Só que eles esquecem, texto de Efésios 6:12, que não é contra pessoas, não é contra carne e sangue, mas contra todos os poderes e autoridades. Daí eles passam a vida condenando as práticas deles, julgando os atos deles, as palavras e tudo que eles fazem. E tendo uma postura ríspida, tendo uma postura grosseira ali e se mantendo distante deles, porque eles são pecadores, eu tenho que estar distante. A atitude deles abriam brechas, queridos, para eles serem atacados, né, antes de de qualquer coisa, né, e eles continuavam criticando, continuavam ali falando tudo. E a postura dos cristãos eram criticada pelo outro lado também, e isso foi nutrindo ali um distanciamento cada vez mais. Infelizmente eu tenho que dizer que um tempo atrás, antes de eu conhecer a Cristo, eu era desses que criticava os cristãos da minha família que cometia todos os problemas lá. E infelizmente, olhando hoje, eu ainda vejo que os que criticam têm razão, por conta da postura dos cristãos lá. Tudo que eles fazem, infelizmente, contribuem para eles serem taxados de religiosos, de falsos crentes, doidos e coisas piores que eu já ouvi o outro lado falar. E essas posturas deles jogam por terra toda a oportunidade que eles poderiam ter de levar o evangelho para cada uma dessas outras pessoas ali. A gente vê que no verso 2 e no verso 22 do texto que nós lemos, fala que Cornélio era um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Talvez a pergunta aqui é onde eu me encaixo diante de todo esse relato? Onde você se encaixa? Em meio aos nossos familiares não cristãos, nós temos sido respeitados como cristãos ou temos sido motivo de desonra, motivo de zombaria, motivo de falácia, de mau exemplo? Como você tem se deixado ver pelos seus familiares não cristãos? Né? E para finalizar, isso me fez lembrar também a postura de Paulo ao pregar dentro e fora da igreja, né? E analisando ali o Novo Testamento, especialmente os escritos e as pregações de Paulo, como eu disse aqui, eu vi mais, digamos que um padrão assim, né? Quando Paulo ele falava para fora da igreja, aos gentios, aos judeus, aos incrédulos, filósofos, às autoridades, Paulo não costumava categorizá-los como pecadores individuais. Ah, você é isso, você é aquilo, você dali vai para o inferno, aquele outro vai para fazer tal coisa, não sei o quê. Paulo não costumava fazer isso. Ele falava de forma mais geral sobre a condição humana de pecador. Né? O exemplo disso é Atos 17:22, quando ele está ali em Atenas, no Areópago. Ele não chama os atenienses de idólatras individualmente. Ah, vocês são idólatras, tem esse altar ali, altar aqui, não sei o que e tal. Não. Ele diz que existe um altar de adoração ali para vários deuses, né? E existe um do Deus desconhecido, ao qual ele remete para Deus ali e chama, a partir disso, todo o povo ao arrependimento, né? Ou seja, para fora da igreja, Paulo ele falava mais do problema universal do pecado, da necessidade de Cristo, sem ficar rotulando os não crentes com as categorias de pecados que nós sabemos que tem, sem condenar eles por as atitudes individuais de cada um, por seus atos e tudo mais. Agora, quando Paulo escrevia às igrejas, quando ele fala para dentro da igreja, isso já muda a figura totalmente. Assim Paulo categorizava o pecado, mas sempre para os cristãos. Exemplo disso é 1 Coríntios 6, do verso 9 ao 11. Ele lista ali pecados
imorais, idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos e etc. E diz no verso 11: assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Em Gálatas 5, 19, 21, acontece a mesma coisa. Ele fala ali das obras da carne, né? Prostituição, inimizade, inveja, bebedice, etc. Está falando isso para dentro da igreja. E logo em seguida ele fala também dos frutos do Espírito. Efésios 4, 5, ele aponta pecados que não deveriam existir entre os santos. Então, para os não cristãos, Paulo foca na mensagem do evangelho. Assim como nós vimos aqui Pedro fazendo na pregação ali na casa de Cornélio. Falando da pregação do evangelho, falando da pessoa de Jesus, falando da obra que Deus fez, que Jesus fez. Chamando o arrependimento e mostra ali a condição universal do pecado. Já para os cristãos, ele categoriza pecados, ele lista e ele aplica disciplina espiritual ali para corrigir, advertir e exortar os crentes a viverem de forma santa ali. Paulo ele tinha um cuidado evangelístico. Ele não começa apontando o dedo para o não crente, mas anunciava Cristo como solução. Já com a igreja, ele era bem diferente e detalhado quanto à questão de pecados específicos e atitudes, porque ali já tinha um compromisso com Cristo, já tinha o Espírito Santo agindo dentro e santificando aquela pessoa. Então, a pergunta hoje é: qual é o seu tipo de pregação, de evangelismo? Você é visto dentro dos seus familiares, no seu relacionamento com os seus familiares, com os cristãos e não os cristãos ali, mas como alguém que fere com as palavras, com a palavra talvez, ou alguém que cura, alguém que traz bálsamo para as feridas, alguém que traz esperança, alguém que traz ali uma palavra de consolo, traz a presença do Senhor para dentro do lar. Queridos, diante disso, a pergunta que eu deixo maior ainda é como a minha fé tem afetado a minha família. Como eu tenho me relacionado com cada um deles. Eu sou essa pessoa que ajuda no processo de santidade e me deixo ser ajudado no processo de santidade, porque não é só oferecer ajuda, é também ser ajudado, ser exortado, ser chamado para viver a palavra. Ou eu sou talvez também aquela pessoa que persegue os não cristãos, que tem eles como inimigos, que tem eles como os pecadores e eu não posso me envolver, ou sou aquele que dou exemplo, dou testemunho para os não cristãos dentro da minha família e consigo ter uma conversa de levar Cristo para cada altar vazio que existe dentro da vida de cada um deles. Nós temos sido testemunhas vivas dentro do nosso lar? Será que nossos familiares olham para nós e conseguem enxergar Cristo? Será que o meu relacionamento com Cristo tem me impulsionado a ser exemplo, a ser um Cristo, digamos assim, dentro do nosso lar? Será que eles nos veem como religiosos, como duros, como críticos, como distantes? Jesus ele nos chama, querido, para viver de dentro para fora, transformados por Ele, santificados em nosso caráter e enviado como missionários. Primeiro dentro de casa, né? Depois do mundo. Família ele é um campo missionário, mas também pode ser um lugar de santificação. Então, olhe para a sua família hoje, para a sua vida hoje, e analise isso. Como que eu estou posicionado em minha família? O que está acontecendo aqui? Todo mundo olhando e rindo. Tá certo. Tudo bem, querido. Então hoje eu quero te desafiar, né? Decida ser luz dentro da sua família. Decida ser exemplo de perdão, de paciência, de amor. Que o seu relacionamento com Cristo ele venha refletir para dentro dos seus familiares, independente se eles são cristãos ou não, independente de quem você chama de família ou não, mas que você leve Cristo para cada um deles, seja ajudando na santificação, seja ajudando para conhecer a Cristo. Amém, queridos? Então, nesse processo, vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que nos ajude cada vez mais a ser isso, a ter esse relacionamento
com Ele e que reverbere na nossa família. Pai, te louvamos, te engrandecemos por sua obra em nossas vidas, porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos alcançou, o Senhor, com a tua graça, nos regenerou, nos justificou e está conosco caminhando nesse processo de santificação. Pai, eu quero te pedir por nossas famílias nesse momento, que o nosso relacionamento, Deus, de pai e filho, aqui entre eu e o Senhor, entre nós e o Senhor, possa ser tão próximo e tão transformador que isso venha reverberar dentro dos nossos lares, para cada um que nós chamamos de família, Pai. Que o teu amor dentro de mim possa alcançar cada um de nossos familiares, não cristãos ou cristãos, que cada um deles possam te ver através de mim, através de nós, em nossos lares. Que possamos ser exemplo, que possamos dar testemunho da tua palavra, do teu evangelho ali. Que possamos ser suporte, que possamos ser segurança, ser paz, ser esperança para cada um deles, Pai. Que possamos conduzir cada um deles, Senhor Jesus, a ter um encontro contigo, ou a se relacionar melhor contigo. Que o Senhor em minha vida resplandeça de tal forma que eu tenha amor por cada um deles. Tire todo o pesar, tire toda a inimizade, tudo que vem nos afastando dos nossos familiares, toda discussão, toda briga, todo desentendimento, Pai. Para que a gente consiga alcançar eles, para que a gente consiga levar a sua palavra a cada um deles. Para que possamos ter momentos de cura, ter momentos da sua presença, onde podemos nos alegrar de todos terem conhecido a tua palavra, de todos caminharem juntos, Pai. Que nossos familiares, eles estejam abertos também, Pai, para a tua palavra, para o seu movimento de santificação na vida deles, Pai. Que possamos ser instrumento para eles, Deus. Que possamos poder participar desse processo. E que a gente consiga juntos, Pai, cumprir a sua palavra cada dia mais. Que esse relacionamento cresça e que através disso, através de cada família aqui, possamos ganhar cada vez mais e mais pessoas. Que nossa família seja um núcleo de missões. Que seja não um campo missionário, mas que seja ali um núcleo de missões, onde dali a gente possa levar cada vez mais pessoas a conhecerem a Cristo. E assim a gente vai cumprindo a tua palavra, Pai. Então, muito obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos desperta para isso. Obrigado porque o Senhor nos acorda para isso. Que possamos então ser exemplo e ser o teu abraço, a tua voz dentro de nossos lares. É isso que eu lhe clamo, em nome de Jesus. Amém.